De volta com o Jornal da Tropical. Gente, olha só, pelo segundo ano consecutivo, o censo do IBGE foi suspenso. E essa situação pode prejudicar a distribuição de recursos para os municípios. Vamos ver como isso pode acontecer agora na reportagem. A suspensão do censo foi provocada pela falta de recursos que não foram incluídos no orçamento. Cenário que pode trazer vários impactos negativos para a população e os municípios brasileiros. Quantas pessoas por cada sexo, por cada idade, pela escolaridade, a migração, a fecundidade, ou seja, é um conjunto muito amplo de temas que o censo abarca e que para quase todos os municípios do Brasil é a única informação disponível e que só é levantada a cada 10 anos. É com base nos dados do censo que recursos são distribuídos para as áreas de saúde, educação, assistência e também para a implantação de políticas públicas voltadas para a população. A suspensão pode prejudicar a avaliação e também o mapeamento do que foi implantado nos últimos 10 anos, quando o último censo foi aplicado, como também afetar o que pode ser feito pensando no futuro. O Fundo de Participação Municipal é distribuído de acordo com o tamanho da população do município. Então, ao longo dos anos, da década, quando não tem censo, o IBGE calcula isso a partir de métodos matemáticos, estatísticos e demográficos. Quanto mais distante do último censo, mais incerto é essa estimativa. Então, como a gente já está aí há 11 anos da distância do último censo, essa distribuição fica muito comprometida. Na área da educação, por exemplo, a falta do censo deve impedir o mapeamento de informações sobre escolaridade, taxas de analfabetismo e quantidade de crianças e adolescentes fora da escola e também de adultos que não completaram sequer a educação básica. Embora a gente tenha um certo grau de universalização no ensino fundamental, ainda tem muita criança fora da escola. No ensino médio, a quantidade de crianças fora da escola, de adolescentes fora da escola, é um pouco maior, e a gente não sabe nada sobre eles. Além disso, mesmo com o censo escolar, a gente não tem informações socioeconômicas dessas crianças, Então o censo demográfico é importante para isso também, porque a gente consegue entender quais são as características sociodemográficas dessas crianças que estão dentro e fora da escola. E agora a gente volta a falar com o repórter Hugo Monte, porque pelo segundo ano, nos 2 últimos anos, foi cancelado aí o censo demográfico no Brasil. Você sabia o que esse cancelamento pode ocasionar? Quem vai explicar direitinho para a gente é Hugo Monte. Oi, Hugo! Bom dia novamente. Explica pra gente que cancelamento é esse. Oi, Mara, mais uma vez bom dia para você e a todos que acompanham o RN no ar. Pois é, essa suspensão do censo demográfico do IBGE, ela se dá por falta de recursos previstos no orçamento de 2021. E essa suspensão pode acarretar uma série de consequências negativas para a população brasileira. E é sobre isso que eu converso agora com o professor Ricardo Ojima, que é do Departamento de Demografia aqui da UFRN. Professor, queria agradecer a sua participação primeiramente e vamos explicar para quem está em casa. Esse censo, a ausência dele, pode deixar literalmente alguns municípios, ou todos os municípios brasileiros, no escuro por conta justamente da ausência desse levantamento de dados. Não é isso, professor? Bom dia. Bom dia a todos. De fato, o censo demográfico é muito importante para o planejamento, para a gestão pública, não só apenas para o planejamento futuro, mas também para entender um pouco do passado. Então, acho que é uma questão que a gente pode considerar fundamental, para a distribuição de recursos, para a boa gestão das políticas públicas e para pensar um pouco também em como a gente pode entender melhor as características da população. Para muitos municípios, a única fonte de recursos mais importante é o Fundo de Participação Municipal. Então, sem uma boa estimativa da população, a gente perde recursos também nos pequenos municípios onde isso é mais importante. E essa distribuição de renda que o senhor falou, ela contempla diversas áreas, educação, saúde e principalmente a questão de políticas públicas, a implantação e o mapeamento das políticas públicas já em vigência, não é, professor? Justamente para políticas de educação, por exemplo, a gente precisa entender quem são as crianças que estão fora da escola, embora a gente tenha outras fontes de dados que permitam a gente entender quem está dentro da escola, mas para quem está fora da escola isso é muito importante. Além disso, na política de saúde, a gente está agora com essa questão das vacinas, é importante a gente saber quem são, onde estão as pessoas, quais são as características delas e quanto mais distante do último censo, mais difícil é saber quantas pessoas tem em cada grupo de idade
idade e em cada sexo da população. Antes da gente entrar ao vivo, eu estava conversando com o professor e ele explicando que o censo também ele serve como referência para a implantação, por exemplo, de políticas públicas, os dados levantados nos últimos 10 anos. E essa ausência do censo, professor, ela pode atrapalhar o mapeamento, a avaliação dessas políticas públicas implantadas e até comprometer o futuro, não é? Justamente, o censo demográfico serve para a gente pensar o futuro, principalmente, entender um pouco da tendência do passado, mas o futuro do planejamento público, né? Não só a quantidade de pessoas, mas todas as características da população que são fundamentais para a gente, na área de pesquisa, entender melhor as características dessa população, mas também sobre a questão do planejamento público, né? Porque o custo que a gente tem do censo parece muito alto, mas na verdade ele acaba sendo baixo se a gente considerar que essa pesquisa vai valer por 10 anos, né? Então ela é feita uma vez só e por 10 anos a gente consegue utilizar esses dados de maneira muito importante. O censo do IBGE que traça um perfil socioeconômico do país e a ausência dele pode atrapalhar, por exemplo, o mapeamento de informações na área da educação, não é, professor? O índice de analfabetismo do país, a quantidade de adultos que estão fora da faixa escolar ou até mesmo longe da escola. As crianças têm como através do censo escolar, mas esses outros públicos fica complicado, não é, professor? Esses outros públicos e mesmo as crianças, né, que estão fora da escola. Mesmo aquelas que estão dentro da escola, algumas características a gente não consegue obter a partir do censo escolar. A gente precisa entender as características das famílias, né, o que leva as pessoas, né, a terem características específicas que influenciam no desempenho das crianças, na mobilidade das crianças pelo território e como isso acaba afetando, né, o desempenho global da educação no Brasil. Ok, professor Ricardo Ojima, do Departamento de Demografia da UFRN, a quem a gente agradece gentilmente a participação no RN no Ar. São essas as informações, Mara, sobre a suspensão do censo demográfico do IBGE. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada pelas informações ao vivo, diretamente aí da UFRN. Vamos ver quem é que